A paz do Senhor, meu nome é Gisele Nayara e hoje eu quero compartilhar com vocês como iniciou o meu processo de vida cristã. Bem, tudo iniciou quando eu tinha entre 6 a 8 anos de idade, quando a minha vizinha, que também cuidava de mim e do meu irmão, a Lázara e sua família, levava eu e meu irmão aos domingos para a escola bíblica dominical. Aí eu conheci, todo esse processo, todo esse mundo cristão. Ali a gente aprendia sobre a vida de Jesus, sobre os discípulos, a gente tinha um envolvimento e aquilo era muito acolhedor. Eu amava estar lá. Mas depois de um tempo, a Lázara teve que se mudar de cidade junto com a sua família. E eu fui indo aos poucos, fui caminhando aos poucos devagar na igreja. Quando eu estava no início da minha adolescência, meus pais se separaram. Isso foi um momento turbulento para mim. Eu tive alguns problemas na minha adolescência devido a isso, mas eu sempre soube que Deus estava ao meu lado, eu sempre lembrei de Jesus, eu orava ao Senhor, mas é certo que as coisas do mundo me encantavam muito e eu vivia entre a vida cristã e a vida das coisas desse mundo. Eu ia para festas, gostava de dançar, enfim. Mas é porque eu havia pensado que na presença de Deus a gente não podia se divertir como as outras pessoas se divertiam. É claro que isso é um mero engano. Quando eu tinha 13 anos, eu estava morando com uma tia minha chamada Diana na cidade de Caldas Novas. Ali eu fui me aproximando de Deus cada vez mais. Eu sempre buscava a Deus porque eu queria sentir aquela presença extraordinária que as pessoas sentiam de Deus, a presença do Espírito Santo que fazia com que elas se comovessem, com que elas chorassem e falassem em línguas estranhas. E assim eu fui buscando ao Senhor, almejando aquilo, e Deus me concedeu essa graça. Foi assim que eu fui batizada pelo Espírito Santo. Mas até então a minha família ainda não era evangélica. Depois eu retornei para a casa, da minha mãe, e nesse processo, que minha mãe acabou casando novamente, ela aceitou a Jesus e graças a Deus hoje ela é uma serva do Senhor. Mas nesse momento da adolescência foi difícil, porque eu pensava assim, que toda vez que eu pecasse, que toda vez que eu errasse, eu deveria me afastar de Deus, porque Ele estava triste comigo, Ele estava chateado, então eu não merecia. Mas depois eu voltava em outro momento para uma igreja evangélica, e toda vez que o pastor perguntava, quem quer aceitar Jesus como seu único e salvador, eu sempre aceitava. Então isso não aconteceu uma ou duas vezes. E eu não entendia que, na verdade, eu nunca tinha abandonado a Jesus, eu nunca tinha deixado de ser cristã. Na verdade, eu só havia me afastado dele por conta do meu pecado. E isso não é um motivo para nos afastar, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, aqui enquanto vivermos nessa terra, o pecado estará ao nosso lado. A gente às vezes peca por coisas pequenas, não exatamente por coisas grandes, mas coisas pequenas, e a gente não tem que afastar de Jesus por isso. E quando eu tinha 16 anos, acabei engravidando, e isso me trouxe muita dor, muita frustração, porque eu pensei que eu tinha errado, que Deus estava muito triste comigo, mas eu percebi que não era assim. Bom, depois do nascimento do meu filho, eu senti a necessidade de ter a minha família, porque até então eu era mãe solteira. Orei muito a Deus para que Deus me abençoasse, eu fiz campanhas na igreja para que pudesse ter um casamento feliz. E Deus me abençoou, a gente casou, eu e o Wellington, casamos na igreja, enfim. Mas não é só esse processo que faz feliz. Mas esse foi o nosso casamento. E depois que a gente casou,
Muita coisa mudou na minha vida, meu modo de pensar, e não foi fácil, mas servir a Deus era o meu objetivo, e meu objetivo era agradar a Deus. Então eu fiz isso comigo, né? Eu busquei a Deus, busquei agradar a Deus, em meio ao meu casamento. Um casamento não é fácil. É necessário que ambas as partes compreendam, né, que cada um tem as suas particularidades, mas Jesus sempre está ao nosso lado. Então, quando a gente está vivendo com uma pessoa, a gente também tem que pensar em como Deus se agrada, quando a gente agrada a outra pessoa também. Claro que isso nos respeitando. Então, depois que eu casei, Deus me abençoou muito, e com o auxílio do meu esposo, auxílio da minha família, eu consegui entrar em uma faculdade, e hoje eu estou terminando a minha segunda graduação, já tenho uma especialização para a honra e glória do Senhor Jesus. E Deus tem me auxiliado muito. É verdade que uma vida cristã não é um mar de rosas. Eu não vim aqui para te falar isso. Eu vim para te falar que Deus, Ele te ama. Independente de quantas vezes você errou, que você se reconheceu o seu erro, que às vezes a gente até sente muito envergonhado por isso. Eu me lembro de uma vez que eu julguei uma pessoa por conta do jeito dela. Nossa, né? E eu julguei muito, e depois eu vi que a pessoa não era aquilo que eu havia pensado. E esse sentimento me deixou muito envergonhada, e esse sentimento me deixou muito constrangida, e eu pedi muito perdão a Deus. O Senhor, me perdoe, porque eu fiz um julgamento, porque eu julguei alguém sem antes conhecê-lo. E nem mesmo conhecendo a gente não deve julgar. Mas isso eu quero te dizer, tá vendo? A gente não é perfeito. Eu, enquanto cristão, busco agradar a Deus, mas eu vivo me perdendo às vezes por questões pequenas. Jesus, Ele te ama, Ele te quer por perto. Não deixa o seu pecado, não deixa os seus erros, as suas falhas te afastar do Senhor. Aceite a Jesus como seu único Salvador. Busque a Deus, busque ser uma pessoa perfeita aos olhos do Senhor. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Procure saber ali como Deus quer que você seja. Deus, Ele não nos dá uma cruz maior do que nós podemos carregar. Jesus é amor, Ele é justo também. Por isso, hoje eu te convido, venha para Cristo. Entregue o seu coração a Ele. Ele quem te criou. Mas você precisa ser muito mais do que uma criatura. Você precisa ser filho do Criador. Isso você só é quando você realmente aceita Jesus como seu único Salvador. Procure a igreja mais próxima. Eu sirvo ao Senhor na igreja Assembleia de Deus aqui de Confresa, mas a gente tem outras igrejas, né? Assembleia de Deus. Aqui no caso eu congrego na Madureira. Sirva ao Senhor. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Infelizmente o amor de muitos está esfriando, e Deus quer te dar uma nova vida repleta de amor, o amor do Senhor. Amém? Hoje eu vou deixar aqui para você o livro de Efésios, o capítulo 2. No capítulo 2 em si, ele fala sobre essa nova vida que eu venho te dizendo. Eu vou só ler aqui para nós, no versículo 7 e versículo 8, que diz assim: para mostrar nos séculos vindouros a abundância de riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, Jesus, Ele tem tudo que você precisa. É em Deus que você vai vencer as suas lutas, as suas batalhas. E não é você que vai lutar. Você vai orar e rogar ao Senhor, e Ele vai lutar por você. Venha para Cristo, aceite a Jesus enquanto há tempo. Amém? Que Jesus venha te abençoar, você, a sua casa, a sua família, em todo o tempo.
Glória a Deus por isso.